Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero primeiramente ler no livro de Josué, capítulo 1 e versículo 9, meus irmãos, que diz assim: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus amados irmãos, o motivo de eu estar fazendo este vídeo é o meu desligamento da Assembleia de Deus Campo do Recife, Pernambuco, IEADPE. Eu quero dizer para os irmãos que sou membro dessa igreja desde do ano de 1968 e sempre trabalhei na obra com muita alegria, em corais, conjuntos eletrônicos, quartetos e etc. Fui vice-dirigente e dirigente de escolas dominicais, glória a Deus, como também dirigente de escola dominical do Bom Sucesso, área 20, fui vice-dirigente da escola dominical do Bairro Novo, área 20, Olinda, e também dirigente da escola dominical das Assembleias de Deus em Joaquim Nabuco, que também pertence à área 20. Participei também de construção do Templo da Assembleia de Deus em Amaro Branco e fui também um dos fundadores, assim, do primeiro coral masculino de Pernambuco e do conjunto musical dessa referida congregação. Bem, chegando até ser dirigente dos órgãos que existe aqui na igreja do Amaro Branco. Dirigi o conjunto musical da Assembleia de Deus de Santa Teresa, área 20, Olinda. Dirigi também um conjunto musical da Assembleia de Deus, lá na quarta etapa, Rio Doce, área 19, né? Dirigi também o coral da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, área 20, Olinda, e coral de Santa Teresa, tanto o coral como o conjunto musical também, lá de Santa Teresa. E, meus queridos irmãos, eu quero dizer que trabalhei em várias campanhas evangelizadoras, como Amaro Branco, Olinda, né? Naquela época, Rio Doce, Praia, faz muitos anos. E, meus queridos irmãos, cantei também no eletrônico, que é o grupo Redimido das Assembleias de Deus, lá em Curado 4. Talvez alguém nem se lembre de mim, né? Mas trabalhei nesse conjunto, nós chegamos até gravar, fez um sucesso muito grande, graças a Deus, as músicas muito lindas, não é? E sempre fui um trabalhador da obra de Deus. E também fui chamado por Deus para a lista oficial, depois para o diaconato, e enfim para o presbitério, né? Tomei conta também de várias congregações, como Varadouro, área 20, Olinda, né? Santa Teresa, que era antiga a Ilha do Maruim, que é área 20, Olinda, e também a Igreja Assembleia de Deus, que fica aqui no Bairro Novo, que é a área 20, Olinda, e etc. Bem, trabalhei também como responsável, ou trabalho ainda, né, como responsável do PROAT, da área 20, Olinda. Enfim, queridos irmãos, eu participei de vários eventos da igreja, assim como cruzadas evangelísticas, junto com os coordenadores, ajudando os coordenadores desse trabalho tão maravilhoso, não é? E sempre tem sido uma bênção, não é? Glória a Deus. E
trabalhei na lista de círculo de oração, na área 20, Olinda. Pois bem, diante de algumas revelações, meus irmãos, e sinais, e também a chamada de Deus para a outra obra que Deus está me mostrando para continuarmos fazendo aqui na terra, tanto eu como a minha esposa e família estamos indo para outro ministério. Glória a Deus. Olha, meus queridos irmãos, não estamos saindo assim desviado e nem apostatado, como alguns até falam quando a gente sai de uma certa instituição, alguém que não tem sabedoria, entendeu? E fica falando coisas, né, que Deus não se agrada. Glória a Deus. E estamos saindo, tanto eu como a minha esposa e família, também a minha família. Estamos indo para outro ministério. Não estamos saindo assim, como eu tenho dito, desviado, não. Né? Glória a Deus. E seria assim também essa instituição que eu vou, como aí é a DPE. Não temos nenhum problema com irmão nenhum. Amém? Nem tampouco com o ministério da igreja. Como pastor presidente, né? Pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e auxiliar oficial. E etc. Né? E também com todo membresia, né? E quero tão somente, irmãos, agradecer aos nossos coordenadores, como antes era o pastor Jonatas, depois o pastor Jorge, e pastor também evangelista, né? Azarias Rosa, não é? E também quero agradecer também o carinho que eles têm comigo, mas, meus irmãos, eu tenho que seguir o caminho que Deus traçou para mim. Glória a Deus. Que cada um de nós temos umas chamadas. Alguém pode até dizer assim, mas o Senhor tem história na Assembleia de Deus? Sim, nós temos história na Assembleia de Deus, trabalhamos com muita alegria, ajudando nossos irmãos. Glória a Deus. E são histórias que às vezes os homens até se esquecem, tudo que a gente fez, não é? Mas se a gente fez com alegria, com prazer. Glória a Deus. Estou saindo, mas saindo em paz. Vou seguir o meu caminho, aquilo que Deus tem me chamado, né? Glória a Deus, para servir a Ele em outra instituição, não é? E quero agradecer também a minhas irmãs e meus irmãos que são dirigentes de campanha evangelizadora, não é? Que quando a gente chega lá na campanha, eles nos tratam muito bem, né? As dirigentes de ciclo de orações também, que eu amo muito, né? Glória a Deus. Dirigentes de escolas dominicais também. E agradeço também ao todo o PROAT que me suportou esses anos. São 9 anos, né? 9 anos. Quase 10 anos que eu fui colocado no PROAT, foi entregue nas minhas mãos. Sempre trabalhei com muita alegria, com muito prazer, não é? Sem reclamar, não é? Trabalhando para o Senhor, porque eu sei que o meu galardão vai vir do Senhor, não é? E outra coisa, fui obediente aos meus pastores, aos meus presbíteros, não é? Somos irmãos em Cristo, glória a Deus. Quero agradecer também a nossos dirigentes de conjuntos musicais, não é? E corais de toda a área 20. Agora, meus irmãos, eu espero que todos os meus irmãos sejam compreensíveis à minha chamada. E quero dizer aos irmãos que continuaremos irmãos para sempre.
não é, irmãos? Eu não saí com raiva dos irmãos, não é? Não saí com raiva dos irmãos, eu sempre fiz muita amizade com meus irmãos. Eu sou aquele presbítero que se eu encontrar uma velhinha e eu falo com ele, aperto a mão dela, glória a Deus, não é? Da maneira que eu falo, eu cumprimento ao pastor, cumprimento o evangelista, cumprimento também o presbítero, cumprimento também os membros, as crianças, entendeu? Glória a Deus. E eu quero dizer para os irmãos que tudo que eu fiz para a glória e para a honra de nosso Senhor e Jesus Cristo. Eu espero, mais uma vez, eu espero que os irmãos compreendam a minha chamada, porque cada um tem uma chamada, e a gente tem que reconhecer o tempo da gente, reconhecer que chegou aquele tempo, entendeu? E às vezes Deus, ele cria assim situações, não é? Situações que a gente não compreende, glória a Deus, e às vezes a gente fica murmurando, reclamando porque está passando aquilo, não é? Porque a gente às vezes não aceita, mas às vezes Deus, ele quer a gente em outro lugar, quer um trabalho, outro trabalho. Eu não digo um trabalho especial, porque todos são especiais, não é? Mas, e a gente fica ali naquela instituição, fica ali, entendeu? E não dá ouvido àquele chamado de Deus, aquela voz do Senhor. Os irmãos sabem que o nosso irmão Abraão, ele recebeu a chamada dele, ele não recrutou, ele saiu, ele foi, não é? Ele foi e obedeceu à chamada de Deus, a chamada específica de Deus. Glória a Deus. Eu vou trabalhar, irmãos, lá nessa instituição, por motivo de ética, não quero falar qual é a instituição, não é? E a instituição é a igreja que trabalha para o reino de Deus. Olha, irmãos, somos irmãos, eu amo vocês, vou continuar com a mesma amizade. Quando eu passar por alguns irmãos, eu vou cumprimentar, eu vou falar, entendeu? Eu vou tratar os irmãos como sempre eu tratei. Eu nunca fui aquele irmão, aquele presbítero que persegui ninguém. Ao contrário, eu sempre ajudei os irmãos sabem disso. Os irmãos sabem que eu sempre ajudei. Algumas congregações que eu tomei conta, irmãos estavam há muito tempo, tendo chamada e assim, eu não digo desprezado, né, irmãos? E às vezes a gente passa prova. Eu, graças a Deus, ajudei, falei com o pastor, e hoje alguns são auxiliares locais, outros são auxiliares oficiais, outros são diáconos, não é? Porque a gente não faz obreiro para a gente faz obreiro para a obra. Pode alguém até pensar assim que está fazendo obreiro para ele, querer aparecer. Não, o que eu fiz, não passa em rosto, porque eu atendi a voz do Senhor, que ele falou no meu coração e disse: fale com o pastor para colocar o meu servo, no devido lugar que ele é para ser, ele tem de ser. Amém, meus irmãos? Muito obrigado, agradeço a todos. Não estou saindo triste, não, estou saindo alegre, porque o que eu fiz está tudo registrado. O que eu fiz aqui na Igreja Assembleia de Deus, IEADPE, Igreja Assembleia de Deus de Pernambuco, eu fiz, são quase 54 anos que eu sou membro dessa instituição, dessa igreja. Viu, irmãos? Trabalhei muito na minha mocidade, carreguei muita caixa de som na cabeça, botei cornetas, naquele tempo que tinha cornetas, que a gente colocava lá em cima, não é? Depois foi passando o tempo, foi se modernizando e tem sido proibido de fazer isso, não é? Mas eu fiz tudo isso, irmãos,
não é? Lutei muito, passei muitas noites acordado, quando tomava conta de coral, de conjunto, para aprender a música, não é, irmãos? Que eu sei um pouquinho de música, não é? E queimava a pestana, mas com muita alegria. Às vezes ia trabalhar no outro dia. A minha esposa muitas vezes me chamava para dormir. Eu digo, não, eu estou aprendendo aqui as 4 vozes, 5 vozes, 6 vozes, segundo a música, não é? E para levar lá já pronto. Ajudei vários corais, não é? Até o coral do Alto Zé do Pinho, que tem uma irmã lá, não é? Que sempre pedia para eu fazer algumas fitas com as vozes. Eu ajudei. Sempre eu trabalhei com alegria, com muito prazer. Glória a Deus. Não é? Passando, às vezes passando muitas provas, situações difíceis, não é? Apertos, não é? Mas eu sempre trabalhei com alegria, eu nunca deixei de ir para a igreja, nunca deixei de trabalhar, sempre estava lá, nunca passei aquilo que eu estava passando, aquela situação, nunca passei isso para os irmãos. Eu sempre chegava lá alegre, prazenteiro. Agora, irmãos, eu quero que os irmãos compreendam, não fiquem falando no púlpito, não use o púlpito da igreja para estar falando dos irmãos, entendeu? Falando de certas instituições. Não façam isso, viu, irmãos? Crente é crente, santo é santo, viu, irmão? Não faça isso não, porque em mim, nos irmãos que estão saindo, não estão pegando não, vocês estão fazendo isso e Deus está olhando. Nós temos que saber que um dia nós vamos prestar conta ao Senhor Jesus, entendeu? Não julguem, não fiquem julgando, que eu estou dizendo assim, porque eu já vi alguns irmãos, não é, falar isso, tá certo? Falar umas coisas dessas, porque a gente não deve colocar na cabeça da gente, glória seja dada ao nome do Senhor, que só a instituição Assembleia de Deus de Pernambuco, que é a DPE, é quem vai para o céu, não. Viu, irmãos? Não, senhor. Veja mesmo. As denominações que são fiéis, desculpe, a Deus, seja lá onde ele estiver, eles vão para o céu, não é? Glória a Deus. Jesus, certa vez, ele disse, sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quando ele disse isso, ele disse, seja fiel e é a DPE. Seja fiel, Assembleia de Deus, do Ministério de Pernambuco. Não, viu, irmãos? Tenham cuidado naquilo que vocês falam, porque da medida que vocês estão falando, viu? Vocês vão ser medidos também. Não faça isso não, que é muito feio fazer um negócio desse. Eu tenho escalado com alguns irmãos para a ceia, viu? E vejo até coordenadores falando isso. Coordenadores que são amigos de coordenadores, viu? São amigos, não é? E quando o coordenador sai para outra chamada de Deus, eles ficam falando. Eu já vi, viu, irmãos? E eu não gostei disso, não. Eu não tenho esse costume de fazer isso. Ao contrário, se eu puder defender, eu defendo. É muito melhor abrir uma instituição, uma igreja, entendeu? Que prega a palavra de Deus, do que abrir umas certas coisas, né? Vocês sabem que eu, por questão de ética, eu não quero dizer, não é? Então é melhor abrir em todo lugar. Seria bom que em todas as ruas, viu, abrisse uma igreja, mesmo que não fosse a IADPE, viu? Porque prega a palavra de Deus e tem pessoas fiéis ali, viu? Não julguem. Tenham muito cuidado do que vocês falam, viu? Entendeu? Falando mal. Não falem mal de mim, não. Se lembrem daquilo que eu fiz, viu? Não sejam ingratos, porque eu ajudei muito vocês, tá bom? Eu ajudei muito vocês. Nunca recebi um salário da igreja. Dei meus dízimos e ofertas, entendeu? Sempre fui fiel naquilo que Deus fez comigo. Não é? Glória a Deus. E não façam isso não, porque é muito feio fazer isso. Não é? Eu não sei como é que tem pessoas que têm coragem de chegar no púlpito e falar mal. Dizia as coisas, em vez de pregar o evangelho, vá pregar o evangelho de Deus. O evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom, meus queridos? Isso
Eu não estou me desabafando, eu estou dizendo simplesmente a verdade. Viu? Tenha cuidado, não julgue ninguém, entendeu? Porque quem vai julgar, olha, é o Senhor Jesus. Naquele dia, ele vai julgar. E a Bíblia diz que Jesus, Deus ele vai julgar todas as nossas obras aqui. Seja lá em qualquer denominação que você estiver. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado, eu agradeço a vocês, esse tempo, esses 50 e quase 54 anos que trabalhei para o Senhor nesta instituição, amém? É uma instituição muito séria, aí é a DPE, muito séria, irmão. E eu digo para vocês, quem está aí, quem vai continuar nessa igreja, nessa instituição, continue. Agora, continue trabalhando com alegria, com prazer, não se desanime, porque é uma instituição séria, a Assembleia de Deus de Pernambuco. É séria, viu? Mas eu estou seguindo o meu caminho que Deus propôs para mim. Tá bom, meu querido? Tá bom, meus queridos? Estou alegre, não estou triste, não é? Não é? Não estou triste, não. Estou muito alegre porque eu estou seguindo a chamada de Deus, aquilo que Deus propôs na minha vida. Na minha velhice ainda vai dar frutos. Amém, meus irmãos? E fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Muito obrigado, meus amados.